Livro do profeta Ageu, capítulo 1, vamos ler até o versículo número 14. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos: está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Li a parte de cima da Bíblia, Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por mais uma vez o privilégio de ouvirmos a Tua voz. Mais uma vez, meu Deus, nos reunimos na Tua casa, buscando a Tua direção, buscando a nossa edificação. Pai, rogamos que o Teu Espírito Santo, que ministra essa palavra aos nossos corações, tenha liberdade, que cada um de nós que veio até aqui, Senhor, de própria vontade, tenha atenção nesse momento ao que o Senhor quer dizer. E para isso, meu Deus, eu me coloco nas Tuas mãos, à Tua disposição, para que eu fale somente aquilo que vier do Teu coração, Senhor. Não as minhas vontades, pensamentos e convicções humanas, mas a Tua palavra, e que ela encontre um terreno bom, que ela cresça e frutifique, meu Deus, para a Tua honra e glória. Assim nós oramos, Pai, agradecendo ao Senhor, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Queridos, o contexto histórico deste livro, desta passagem, do profeta Ageu, que nós lemos aqui os primeiros 14 versículos. Ageu, ele teve um ministério que começou lá em 520 a.C., e se você conhece um pouco do contexto de Ageu, Ageu era contemporâneo do profeta Zacarias, o livro que vem logo em seguida. Ambos ali no retorno do exílio da Babilônia, por decreto do rei Ciro. Vocês também conhecem a história, nós vamos falar aqui posteriormente. Ciro, ele promulga um decreto
dizendo que eles poderiam voltar, mas os irmãos sabem que é um contexto de dificuldades. Essa passagem é bem relatada no livro de Esdras, que também passou pelo mesmo contexto e é razoavelmente contemporâneo a Ageu, embora Esdras tenha ido 60 anos depois, mais ou menos, mas é praticamente o mesmo, a vontade, né, a decisão, a missão recebida deles retornarem a Jerusalém. Neemias também participou desse intento, mas com a reconstrução dos muros, né, posteriormente, e esses homens levantados por Deus, eles tiveram o mesmo contexto de dificuldades, tanto que quando Ciro decreta promulga o decreto, muitos tomam a decisão de não irem, porque já estavam estabelecidos, né, numa cidade confortável, bem estruturada, e resolveram não voltar para Jerusalém, assolada, destruída, com muros derribados. Então muitos decidem não ir. Os que vão enfrentam então dificuldades. Então o contexto é muito parecido com o que muitos de nós enfrentamos hoje, um contexto de muita dificuldade, para muitos uma retomada, né? Para muitos um momento em que as coisas estão querendo dar uma guinada, a pandemia dá uma diminuída, né? Há uma tendência de movimento, de retomada, de crescimento, mas muitos estão aí nesse caminho enfrentando muita dificuldade. E como eu disse, Ciro, rei da Pérsia, os irmãos sabem que o reino da Pérsia foi o que sucedeu o Império Babilônico. Eles derrotam os babilônicos e tomam o poder. Ciro, né, é um governador, um rei que tem uma faceta de permitir um culto, de permitir um reino ecumênico, né, em que ele permite em que os dominados continuem praticando as suas religiosidades, seguindo as suas crenças. Então Ciro tem essa particularidade e isso move o seu coração, permitindo que o povo volte para Jerusalém para reconstruir o templo, e ele então faz com que os exilados voltem da Babilônia para Jerusalém. Depois do rei Ciro, o filho dele, que me fugiu o nome agora, mas o filho dele, Cambises, morreu um pouco tempo depois, não ficou muito tempo no poder, e depois dele, até chegar a Dario, foram mais ou menos 3 reis. Então, entre Ciro e Dario, outro também mencionado na Bíblia, importante no contexto do retorno, esses reis da Pérsia, homens que dominaram, foram homens que tiveram um impacto na reconstrução do templo, seja de um lado bom, permitindo que eles voltassem, ou como esse próprio Cambises, não é, que para anexar o Egito, eles conquistam o Egito, o Império Persa cresce muito, eles conquistam o Egito, mas nesse caminho eles passam por Jerusalém, ainda destroem ainda mais o templo que estava já sendo reconstruído pelos irmãos. Então vejam uma série, né, de dificuldades, uma série de infortúnios, uma série de contextos que traziam oposição para o intento do povo e para a vontade de Deus de reconstruir a sua casa e de reconstruir a cidade de Jerusalém. E nesse momento todo, como eu disse, Esdras é o livro que conta com detalhes essa retomada, esse caminho de volta. Nesse livro é que fala do momento em que os alicerces do templo são lançados. Queria ver contigo lá no livro de Esdras, no capítulo 3, no versículo 10, Esdras, capítulo 3, verso 10, diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Então, nesse momento, Esdras relata que é lançado os alicerces do templo. Aquele povo que voltou com Ageu começam a trabalhar,
levantam os alicerces e aí, como eu disse, aparecem as oposições. Nesse momento, de lá, nesse processo todo, vem o desânimo, o desestímulo de pessoas que vão lá dizer entre o povo de que não vai dar certo, pessoas que procuram minar a boa vontade dos irmãos, o desejo, o ânimo, aparecem as oposições. Numa carta, esses opositores que enviam para o rei Artaxerxes, um daqueles três que eu disse, entre Ciro e Dario, tem um Artaxerxes, e eles enviam então uma carta para ele, dizendo todo o contexto que estava ali acontecendo, dizendo que haveria aí uma possibilidade de haver um levante contra o rei, e isso também está lá em Êxodo, no capítulo 4, do 18 ao 24. Veja, para que a gente entenda o contexto que estava na época. A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. Ordenando buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nestas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Vejam, irmãos, então, o contexto da situação. Há a permissão do rei para que as pessoas voltem para Jerusalém. Há uma disposição desses irmãos, dessas pessoas, em reconstruírem o templo, reconstruírem a cidade, reconstruírem os mundos. Todo esse processo acontece, mas no momento em que eles decidem fazer algo que Deus mandou, algo que Deus queria, começam a aparecer as oposições, e culmina aqui com esse decreto, vamos dizer assim, de Artaxerxes, dizendo: para tudo, somente com a minha autorização vocês vão continuar a obra. Imagina as pessoas que tomaram a decisão de sair lá do conforto da Babilônia e ir para o contexto de dificuldade de Jerusalém, o baque que foi, o revés que foi no seu intento de construir o templo. Algo que vem na vida de todos nós, algo que vem naquilo que a gente está disposto a fazer, uma oposição, uma dificuldade, algo que nos toma de uma maneira repentina, causando até desânimo para nós. Isso pode ser no contexto espiritual, no ministério dos irmãos, pode ser na família, pode ser no contexto profissional, inclusive, mas isso é fato, aconteceu com eles, e ele então manda parar a obra. Mas a gente vai ver que o problema não foi a obra ter parado. Parou com eles, naquele momento, lá com Ageu, mas, posteriormente, com a permissão do rei, esse templo não foi construído a contento. Uma obra começou a se arrastar durante 15 anos, porque não havia a vontade de continuar. Então, o problema não é parar alguma coisa, é a vontade de não querer continuar. Quando nós temos essa decisão em fazermos alguma coisa e somos impossibilitados, somos parados, ok, isso causa desânimo? Pode causar, mas há um momento de retomar. O problema está quando o momento de retomar chega e eu não quero mais. Não quero porque o contexto é outro, porque eu agora tenho outras prioridades, porque eu agora tenho coisas diferentes para fazer. As pessoas dizem, muda a vida, a sociedade mudou, o contexto mudou, eu agora estou com outras coisas, estou com outros planos, e aí é que aparece o problema.
é aí que Deus coloca para o povo a palavra dele ali através de Ageu. Agora vocês estão, não é, querendo tomar conta de outras coisas, da casa de vocês, enquanto a minha permanece em ruínas. Agora não há mais um impedimento de vocês continuarem a obra. Porém, vocês decidem não fazer. Esse é o grande problema e que talvez muitos de nós enfrentamos na nossa vida. O revés acontece, sim, acontece comigo, contigo, mas na hora de retomar, na hora que é possível retomar, por que eu decido não fazer? Se é o que eu tenho que fazer, se é a coisa correta a fazer, por que eu não quero mais? Porque outras coisas vêm na frente delas e a gente deixa elas de lado. Mas Deus trata esses assuntos de uma maneira muito própria, peculiar, porque a sua obra, a sua vontade, não pode esperar a nossa vontade, entende isso? Deus não vai esperar você tomar a decisão para que a obra dele seja feita. Deus não espera. Quando ele quer fazer e as coisas dele têm que ser feitas, elas acontecem. Então Deus coloca para eles, nas suas vidas, no seu dia a dia, coisas que nós vemos aqui, dificuldades para que o povo abra os olhos, voltem, não é, às primeiras necessidades, levanta o profeta para falar. Então nós vemos aqui que Deus trata de uma maneira peculiar essa situação. Homens, pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, desanimados, e um povo que tem outras prioridades. Isso tem algo a ver com o nosso contexto hoje? Tudo a ver. Há na igreja um sem número de homens e mulheres de Deus desanimados, com um esgotamento espiritual, com um desânimo espiritual, sem vontade de fazerem as coisas, outras prioridades na frente da obra de Deus, e Deus está contente com isso, Deus está satisfeito, Deus vai esperar. Não, tudo bem, eu vou esperar você passar dessa fase deprê, para quando você estiver disponível, de bom humor, bom ânimo, você fala comigo e aí a gente vai tocar a minha obra. Certamente não é assim que Deus age. Então eu queria ver contigo, nesse contexto do profeta Ageu, como Deus agiu, para que a gente entenda e abra os nossos olhos. Se por acaso algum de nós estiver ameaçando passar por isso, querendo, né, deixar de lado a retomada da obra de Deus, ou fazer alguma coisa no âmbito espiritual e desanimado, agora tem outras prioridades, é um alerta para nós ver como Deus trata desse assunto. Então, voltando lá a Ageu, logo no primeiro versículo que nós lemos, diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então, a primeira coisa que Deus faz, ele levanta um profeta. A primeira coisa, a primeira atitude de Deus para resolver o problema da apatia, da letargia das pessoas, é levantar um profeta para falar. Tem profeta de Deus aqui ainda? Você, eu, somos profetas de Deus. Todas as vezes que alguém traz uma mensagem de Deus, é um profeta, não importa quem esteja aqui, é um profeta, abrindo a boca e falando o que Deus quer que a gente ouça. Por isso que no momento da mensagem a atenção tem que ser total, voltada para o que Deus quer falar. Não pode ter outra coisa mais importante nesse momento do que ouvir o que Deus quer falar comigo. Então Deus ali naquele contexto levanta o profeta, fala a esse povo e diz a eles o que eu vou dizer. Aí você vai lá em Zacarias, que é aquele contemporâneo que eu mencionei, logo no livro em seguida, no capítulo 4, veja o que Zacarias diz do capítulo 4, do verso 1 ao 7. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem
que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Então, Zacarias aqui fala de uma visão que ele teve. E ele não entende a visão e pergunta: que visão é essa? O que é isso? Então Deus diz a ele, o anjo responde, que é a palavra do Senhor a Zorobabel, o mesmo que nós lemos aqui, a respeito no capítulo 1, verso 1, que diz, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel. Então Deus levanta um profeta para falar com aquele que está desanimado. Se você está desanimado, Deus está falando contigo. Se você está meio sem vontade, né, abatido por causa das adversidades, das dificuldades, a primeira atitude de Deus é levantar um profeta para falar contigo. E é isso que ele faz com Zorobabel e com Josué. Zorobabel era governador de Judá e Josué era o sumo sacerdote. E os dois estavam sofrendo com o desânimo das adversidades, né? Da falta de interesse do povo também em fazer a obra, de todas as situações que estavam ali ao redor, eles estavam desanimados também. Mas Deus não deixa os seus filhos no desânimo. Ele manda um profeta para falar. E é isso que hoje na igreja a gente ouve. A gente que está desanimado. Se eu não vier ao culto ouvir a palavra de Deus, quem vai me animar? É alguém de autoajuda, é um psicólogo, eu vou num stand-up para alguém lá me animar, o cara vai ficar falando umas coisas engraçadas e eu vou me animar. É assim, irmãos, que nós tomamos ânimo para alguma coisa na nossa vida? Não, é Deus quem nos orienta, quem nos edifica, quem nos fortalece, é Deus. Então, como eu vou mudar a minha situação se eu não quero ouvir o que Deus tem para me dizer? Se eu não quero ouvir o profeta? E é aqui que acontece isso, porque nós estamos exatamente nesse tempo. Um tempo em que profetas estão desestimulados. Sacerdotes estão desestimulados. Não estão mais, com ânimo, com vontade. Lembra de Elias? Elias, lá naquele contexto dele, na depressão, por causa do que Jezabel ameaçou, e ele também cai num desânimo espiritual, físico, um esgotamento, que ele entra ali naquela deprê, e é necessário que Deus o leve para uma caverna e tenha um particular com ele. Então, nós estamos exatamente nesse tempo em que homens e mulheres de Deus, sacerdotes, profetas, estão desestimulados. E aí, irmãos, vamos dar ouvidos a Deus ou não? Ou vamos continuar no desestímulo? Deus então levantou Ageu e Zacarias para fortalecer seu povo. Naquele contexto, Ageu e Zacarias foram levantados por Deus. Esdras também havia ido, ele viria depois. Neemias também enviado por Deus para animar o povo. Se você ler todos esses livros, vocês vão ver que eles cobraram ânimo do povo. Falaram, vamos lá, não tem essa de desânimo, vamos embora, vamos levantar, vamos concluir a obra. Que negócio é esse? Que letargia é essa? Então Deus sempre levanta um profeta para falar com o seu povo. Agora, a decisão
cabe a cada um de nós. A decisão é sua, de ouvir ou não. Mas Deus sempre vai mandar um profeta para mudar a sua situação. Mas Ele deixa, na sua decisão de nos dar o livre-arbítrio, Ele deixa a decisão com cada um de nós. Então, a primeira palavra de Deus enviada pelo profeta foi exatamente sobre a decisão deles. Deus envia a palavra lá no versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então a primeira coisa que ele diz é, olha, esse povo tomou a decisão de deixar a minha obra, de deixar a minha casa para depois. Porque eles estavam naquela desculpa que se assemelha muito ao que a gente ouve hoje. Não, eu estou muito ocupado, eu estou precisando pagar as contas, eu estou com outras prioridades, eu estou sem tempo. E eles estavam também assim, a desculpa era essa. Olha, não está na hora da gente edificar o templo, porque você sabe que o contexto está difícil, eu tenho que correr atrás, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Não é? Eu tenho outras coisas para fazer, eu não tenho tempo para isso. Como se na obra de Deus só fizesse quem é vagabundo desocupado. Mas o que o povo estava dizendo era isso, e Deus responde. Esse povo está dizendo que não veio o tempo da minha casa ser edificada. Ele coloca para Zorobabel e Josué, através de Ageu, essa decisão do povo. Isso que não o estava agradando. E isso, como eu disse, é letargia, é incapacidade de reagir, uma indolência extrema, né? Um desinteresse, uma falta de estímulo. As pessoas não estão mais estimuladas, não têm vontade de fazer, não tenho ânimo, estou desanimado, não quero, tenho outras prioridades, eu não estou aí, sabe? É quando eu preciso agir, mas eu tardo em tomar a ação. Eu preciso tomar a decisão, mas deixo para tomar depois, demoro, e aí quando eu vou decidir, a coisa já está entornada, já não tem mais volta, ou a solução é muito mais trabalhosa e custosa. Então, o povo estava nesse ponto, nesse estágio, um estágio de desânimo, de letargia, né, de indolência, e Deus não estava se agradando com aquela situação. E de Zorobabel e Josué, homens, líderes, também refletia neles o desânimo e o desinteresse do povo. E aí, no versículo 4, a gente vê que do resto do povo havia a escolha por outras prioridades. O verso 4 diz, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Deus diz a eles, olha, é razoável que vocês estejam preocupados em morar numa casa toda decorada com painéis, bonita, enquanto a minha casa permanece em ruínas? É caso disso acontecer? É realmente isso que deve acontecer? Está correto isso? Vocês colocarem as prioridades de vocês antes das minhas? É certo isso? Deus se agrada disso, irmãos? E aí nós vamos ver na continuidade que Deus recomenda a eles, presta atenção no teu passado. É isso que você está preocupado agora? É isso com a tua vida, né? Com o que você vai fazer daqui para frente? É isso com que você está preocupado? Então dá uma olhadinha para trás agora. Considere o seu passado. É o que está lá do verso 5 ao 7. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Deus diz a eles por 2 vezes, presta atenção, olha para trás, olha como está a sua vida até agora. Durante esses 15 anos aí que a obra está, obra de igreja, né? Está aí naquela vai, não vai,
tem, não tem, faz, não faz. Presta atenção no passado de vocês. Vocês estão nessa luta, semeando muito e colhendo pouco. Vocês estão aí nessa luta, querendo receber mais, ter um salário melhor, ter mais renda, mas vai tudo por água abaixo. É como um sactel furado, é como um bolso furado. Você põe no bolso e o dinheiro cai. É assim a vida de vocês. Presta atenção, até agora, Deus está querendo mostrar para eles que ali naquele contexto, as dificuldades deles eram consequência da decisão. Vocês estão passando por essa situação por vontade minha, porque de fato vocês tomaram outra decisão. Então agora o que vocês plantam não dá para encher a barriga, o que vocês bebem não dá para tirar a sede de vocês, o que vocês vestem não está aquecendo vocês, nada está funcionando. A sua vida está indo de mal a pior. Então Deus diz, considera o teu passado, dá uma olhada para trás e vê o que você tem feito até agora. Porque Deus, Ele garante as necessidades atendidas, mas se buscarmos em primeiro lugar o seu reino. Deus não garante necessidade se eu busco o seu reino em segundo lugar, em terceiro lugar. Não é essa a garantia, não é essa a promessa dele. Lá em Mateus, capítulo 6, para a gente relembrar as palavras de Jesus. Mateus, capítulo 6, verso 33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque o povo estava inquieto. O povo estava pensando, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. E aí Jesus está dizendo, não se preocupe com isso, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Só que o povo, lá no contexto de Ageu, estava fazendo o contrário, buscando em primeiro lugar o que eles teriam que comer, o que eles iriam beber e o que eles iriam vestir. E deixa a casa de Deus, olha, não é o momento ainda não está na hora certa. Olha, quando eu tiver um emprego bom, um salário bom, eu volto. Quando tiver passado essa situação, eu volto para Deus, eu volto para a obra. Já ouviram isso? Já ouvi várias vezes. Não, quando as coisas estabilizarem, eu volto para a igreja. Não vai estabilizar nunca. Deus está dizendo, presta atenção no teu passado. Muitas coisas são consequências das suas decisões, de me deixar em segundo lugar, em terceiro lugar. Então Deus estava dizendo para eles que os painéis que eles queriam colocar nas casas, eram painéis de cedro, custavam caro naquela época. Era necessário investir dinheiro para colocar os painéis bonitos nas casas, enquanto que a casa de Deus estava abandonada. Então, é caro o painel, mas é mais caro ainda a letargia quanto a casa de Deus. Sai caro o que eu quero fazer, o que eu quero conquistar, e por isso eu tenho que dedicar mais trabalho, mais do meu tempo, mas o custo da letargia em relação às coisas de Deus é um preço muito maior. É o que Deus está dizendo aqui para eles. Vocês comem, mas não se fartam, porque é muito mais caro. Vocês estão botando o seu salário num sactel furado, porque o custo espiritual é muito maior. Então as pessoas não estavam entendendo isso, estavam apenas olhando para aquele momento, para os painéis, para a sua vida, querendo melhorar, querendo construir, enquanto que a obra de Deus estava sendo deixada de lado, porque o templo de Deus estava abandonado, mas representa para nós hoje o nosso templo. O templo do Espírito Santo, o nosso corpo, nós, a nossa vida. Hoje, o templo de Deus, qual é? Nós. Ele habita em nós. Enquanto isso, o templo dele está em ruínas. Porque eu estou procurando, estou dando mais prioridade, mais do meu tempo, mais do meu vigor para as outras coisas. Em Mateus, queria ler contigo, Mateus capítulo 12, do verso 43 ao 45.
diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, enquanto o Espírito está, enquanto estou, não é, próximo dele, em comunhão com ele, fazendo a vontade dele, a casa está varrida, ornamentada, bonita. Mas ao momento em que eu decido abandoná-lo, decido outras coisas, aí, meu irmão, entra o inimigo, a casa está vazia, ele volta e vai fazer, né, uma verdadeira ruína, vai destruí-la. E era exatamente assim que estava. Naquele contexto, não somente o templo físico de Deus, mas o templo espiritual também. Hoje, não tem a menor importância se um templo está com um reboco caindo. Tem muitas igrejas que não têm, não é, fisicamente um templo bonito, mas o que importa é o Espírito Santo na igreja. O que importa é o templo dele bem arrumado, limpo, ordenado. É isso que importa. O resto é consequência. Se Deus tiver desejo, vai arrumar, vai colocar um ar, não vai. Isso é consequência, é vontade de Deus. Se tivermos essas coisas, amém. Se não tivermos, também. Mas nós não podemos ser negligentes com o templo do Espírito Santo. Não podemos ser negligentes com a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Nós poderíamos fazer mais, mas estamos ocupados com outras coisas. Eu poderia dar mais para Deus, eu poderia me dedicar mais, eu poderia ter mais comunhão, eu poderia estar na igreja às quintas-feiras, eu poderia estar na igreja domingo à noite, eu poderia, mas agora eu tenho outras prioridades, eu tenho outras coisas para fazer, meu tempo está tomado com outras coisas, e o problema disso é que o templo do Espírito Santo vai ficando em ruínas, e Deus sempre levantando um profeta para alertar a sua igreja. Então, da mesma maneira que materialmente há escassez por causa dessa postura, contexto que nós vimos lá em Ageu, voltando lá, era que materialmente havia escassez por causa dessa postura. Mas havia também espiritualmente uma escassez muito grande. E isso Deus não se agrada. Voltando lá para Ageu, do versículo 9 ao 11, ele diz assim: esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, havia para eles ali um contexto material de escassez, fruto da sua negligência, do seu desinteresse com a obra do templo. Então, nós precisamos pensar nisso, porque talvez, não necessariamente que as dificuldades financeiras que você está passando sejam em relação ou tenham alguma relação com o seu desinteresse na obra de Deus. Naquele contexto, 100% dos casos era por causa do desinteresse. Mas alguma consequência vai ter. Consequências virão por causa do desinteresse, porque começa a escassez espiritual, o esfriamento, né, a vontade ou a falta de vontade da comunhão, de comparecer, de ouvir. Falta tudo isso e o preço vem
um dia a conta vem para pagar, e isso certamente contribuiu para a apatia das lideranças. Voltando lá para Zorobabel e para Josué, eles vendo todo aquele contexto, eles se sentiram também desanimados. Veio sobre eles a apatia, homens de Deus que estavam vendo o desinteresse do povo. Mas, como também nós olhamos para a palavra de Deus, há esperança. Há esperança se a gente ouvir o alerta. Se a gente ouvir o que Deus está dizendo, há esperança para que a situação mude. É o que é dito aqui no versículo 12. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então, o que Deus disse através de Ageu surtiu efeito. Há esperança, então, para aquele que ouve o alerta de Deus. Deus não se agrada, Ele tem vontade que a gente mude, manda a palavra. Todos que deram ouvidos à palavra de Deus passaram a ter temor. A palavra de Deus produz, quando ela é de fato ouvida e entendida, ela produz temor no povo. Queria ver contigo, já indo para o final, 2 versículos lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 6. Deuteronômio, capítulo 8, verso 6, diz assim: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. O que me faz andar nos caminhos e respeitá-lo, temê-lo, é guardar os seus mandamentos. Então, se eu ouço a palavra de Deus e guardo, vem a vontade, vem o temor, vem a obediência. Se eu ouvir de fato a voz de Deus, aí sim as coisas mudam. Um outro está lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Eclesiastes, capítulo 12, verso número 13. Diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É nosso dever, então, guardar a sua palavra, ouvi-lo, para que a gente possa temê-lo, respeitá-lo, obedecê-lo. Se eu não ouço a palavra de Deus, eu não obedeço. Então é necessário ouvir, é necessário estar atento. E aí, quando há disposição para fazer, Deus então fortalece. Voltando lá em Ageu, no versículo 13 ao 15, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Então, quando há disposição, quando eu ouço, há disposição em fazer. Quando eu ouço, há o temor de Deus. Quando eu ouço e recebo o que Deus quer falar, aí eu mudo a minha postura. Eu tenho que tomar essa decisão de obedecer, não é? De que Deus me fortaleça para eu continuar fazendo a sua obra, a sua vontade. Então, quando eu obedeço, Deus abençoa. Veja o processo: eu ouço a palavra, retenho, vem o temor, decido obedecer, Ele me fortalece e Ele me abençoa. Voltando lá a Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 1, Deus atrelava as bênçãos
ao ouvir da sua palavra, a sua obediência. Deuteronômio 28:1, ele diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O que é necessário? Atentamente ouvir a voz dele. Ter o cuidado de guardar os seus mandamentos. Obedecê-los, colocá-los em prática. A promessa é: ele te exaltará. O que as pessoas queriam? Eu quero um resultado financeiro, mas isso eu quero com o meu braço, com a minha força. Eu quero isso, né, fazendo o meu trabalho. Deixa Deus para depois, deixa esse negócio de reconstruir, deixa esse compromisso para depois. Assim não há exaltação. Assim não é a solução que Deus quer. E se Ele está conosco, nós trabalhamos e conseguimos o resultado. Quando Ele está conosco, como o povo fez naquele momento, como o povo fez com Neemias na reconstrução dos muros, quando Deus está com o povo fortalecendo, o resultado finalmente vem. Aí, no capítulo 2, do versículo 4 ao 8, diz: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Veja o que ele diz então ao povo: sejam fortes, trabalhem, eu sou com vocês. As coisas vão acontecer segundo a minha palavra, porque eu fortaleço vocês. E não tema, dentro em pouco as coisas vão acontecer. Mas o que foi preciso para que isso acontecesse? Ouvir a voz de Deus, temê-lo, decidir obedecer, se dispor, trabalhar, fazer a sua vontade. E aí é uma obra, irmãos, que o final, o resultado é garantido. A gente às vezes começa uma obra, né? Embora Jesus nos recomende que a gente não deve fazer uma obra sem sentar e ver se a gente vai conseguir terminar, pode acontecer, não é? Da gente decidir fazer alguma coisa, uma casa, por exemplo, e no meio do caminho a gente não termina, não é? Uma obra interminada. Mas isso pode acontecer na vida secular. Mas com Deus, se nós resolvemos trabalhar e Ele nos fortalece, o resultado é garantido. Não há o risco da obra parar, não há o risco da obra acabar os recursos, acabou o cimento, acabou o recurso, não tem mais dinheiro para comprar cimento. Não tem essa na obra de Deus. Se Ele resolver, se Ele fortalecer, Ele vai dar os recursos necessários e a obra será concluída. Então o resultado final é garantido. Verso 9 diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O resultado da obra é garantido, irmão. O resultado do trabalho é garantido. Não tem incertezas, não tem aí intempéries no meio do caminho. É garantido. Glória maior, resultado melhor. Mas o que é necessário? Eu preciso colocá-lo como minha prioridade. Eu preciso trabalhar, eu preciso ser forte, como Ele nos recomenda. Parado, na letargia, no desânimo, Deus não vai fortalecer. Já ouviu dizer que Deus não abençoa vagabundo? Já ouviu isso? Aqui na igreja, de vez em quando, a gente ouve isso, né? Deus não abençoa aquele que está
desocupado, que não quer nada, que está desanimado, desorientado. Deus quer que a gente tome uma posição, e aí Ele nos fortalece, porque tempos difíceis, irmãos, não são motivos para a gente largar a obra de Deus de lado. Deus não se agrada disso, não é isso que Ele quer de nós. Então nós devemos, como Ele disse 2 vezes, considera o teu passado, olha para trás, olha até agora, o que esse caminho oriundo da sua decisão, aonde isso te levou? Onde você está agora? Preste atenção no que você conseguiu com essa tua decisão, e você vai ver que a melhor decisão é estar com Deus, olhar para o seu passado, mas vendo os desafios que você tem no seu futuro, vendo onde você quer chegar no seu futuro. Isso é que é importante. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, que é dita aos nossos ouvidos de muitos, ó Pai, que talvez estão desanimados, desinteressados, porque naquele momento também, Pai, Zorobabel e Josué sentiram o reflexo do desânimo do povo, das consequências de tomarem a decisão de não mais cumprirem as Tuas vontades, os Teus mandamentos, fazerem a Tua obra. Eles se sentiram, ó Deus, desanimados, mas o Senhor enviou a palavra a eles, fortalecendo o seu espírito. Ó Deus, fortalece o espírito da Tua igreja, fortalece, Pai, o meu irmão e a minha irmã, fortalece o meu espírito também, Senhor, que nós possamos estar dispostos a trabalhar, colocar o Senhor em primeiro lugar, sem esquecer, meu Deus, o nosso trabalho secular, o nosso sustento diário, que isso devemos fazer, mas sempre, ó Deus, com o nosso coração voltado para o Senhor em primeiro lugar. Pai, nos ajuda, nos dá esse entendimento. Ó Deus, move, muda, Senhor, a situação. Levanta, Pai, aquele que está abatido, que ele tome a decisão de ouvir o Senhor e se dispor para trabalhar. Assim nós oramos ao Senhor, meu Deus, agradecendo por esse momento, em nome de Jesus. Amém.